Você faz ideia de quantas vezes a garotinha do meme do Lorax aparece durante o filme? Sabia que alguns personagens do Lorax aparecem em um dos filmes do meu malvado favorito? Fala galera, separamos 25 detalhes incríveis que com certeza você perdeu ao assistir ao Lorax. E como quem guarda segredo acaba ficando sozinho e a gente quer a sua companhia, hoje a gente vai te contar tudo. Então pega a pipoca e se ajeita direitinho aí na cadeira, que tá começando mais um Team Videos. O Lorax foi lançado em 2012 e foi o terceiro filme lançado pela Illumination. O primeiro foi meu malvado favorito, um tremendo sucesso. E o segundo foi Hop, Rebelde Sem Páscoa, que não é ruim, mas não teve tanto sucesso. Sabemos que as produtoras de filmes animados adoram fazer referências de seus próprios filmes em produções seguintes, a Pixar que o diga. E com a Illumination não foi diferente. Em O Lorax existem referências a meu malvado favorito. Alguém pode me explicar que história é essa? Isso mesmo, no plural. A primeira delas está no tênis de Ted. Se você pausar o vídeo, vai ver um símbolo. E nele vai estar escrito o nome Groove Shoes, como se fosse a marca do tênis. Uma clara referência ao protagonista de meu malvado favorito. E não é só o nome do Gru que tá no tênis. Se você olhar atentamente, vai ver que bem no meio do logotipo, um serzinho amarelo de um olho só aparece, que é ninguém menos que o nosso querido Minion Stuart. E dá pra ver mais uma vez quando ele tá em frente à fábrica do Uma Vez Hilda. Mas calma, que essa não é a única vez que vemos referências ao Stuart. Também encontramos um bonequinho do Stuart na gaveta do Ted, quando ele tá se preparando para achar o Uma Vez Hilda, junto com algumas outras coisas como um prego e uma pilha. Muito legal, não é? Se tem uma coisa que o pessoal de Snidville gosta é de cantar e dançar. E geralmente eles fazem isso de maneira sincronizada, principalmente na cena final. Mas sempre tem alguém que gosta de ser diferente, não é? E por isso a gente notou esse senhor aqui que tá dançando no sentido contrário ao de todo mundo. E ainda tá fazendo esses movimentos com as mãos bem estilo anos 90. Deve ser da época em que ele era jovem. Você tá velho. E quem é empolgado uma vez, acho que é sempre empolgado. Olha ele aqui de novo, com novos passos de dança bem vibrantes. Na verdade, a gente não tem certeza, mas parece ser o mesmo personagem. O que você acha? Coloca aqui nos comentários. Inclusive, olha ele aqui aparecendo de novo, só que muitos anos depois, já que aquela cena foi quando Uma Vez Hildo era jovem. A gente sabe que nesse momento ele já tá velho. Alguns personagens também muito parecidos aparecem no início do filme, quando Uma Vez Hildo é jovem. E novamente quando ele já tá velho. Tipo esse cara que aparece com essa roupa toda amarela aqui com a população da cidade. Não parece bastante com esse cara com roupa totalmente azul? Parecem até a mesma pessoa. Será que são pai e filho? Nessa mesma parte do filme vemos uma referência bem legal. Dr. Seuss é muito conhecido mundo afora por ter criado uma série de personagens infantis, como o próprio Lorax e o Grinch, que sempre quer destruir o Natal. Mas um dos personagens mais famosos do autor é o Gato da Cartola. Ele inclusive tem até um filme lançado em 2003. Olha que coisa horrorosa! E na parte que a população vai atrás de Uma Vez Hildo para comprar Snid, vemos um gato muito parecido com o personagem do Dr. Seuss, mas sem a cartola. A famosa dancinha da garotinha que virou um meme gigantesco no TikTok parece que não é exclusividade dela. Vemos outras pessoas fazendo o mesmo movimento em algumas outras cenas do filme. E não são só os humanos que gostam de dançar em O Lorax. Os bichinhos da Floresta de Trúfulas também. Até um dos ursinhos Barbalute seguem esse estilo de dança exótico. Também muito parecido com o estilo da menininha do meme, balançando o popozão. Outro detalhe que você provavelmente não percebeu é que só existem 3 pessoas ruivas no filme todo. Uma garotinha da cidade onde Uma Vez Hildo tenta vender seu Snid, mas o ruivo dela é um pouco mais escuro. A outra é a Audrey, a garota com quem Ted é apaixonado. E o terceiro é exatamente o próprio Lorax. E não por coincidência são os 2 personagens com a maior consciência ambiental do filme. Os produtores fizeram isso propositalmente para criar uma correlação visual entre os 2 personagens,
pela cor dos cabelos de Audrey e o pelo do Lorax, que possuem o mesmo tom de ruivo. Inclusive, existe uma teoria bizarra que diz que o Lorax e a Audrey são a mesma pessoa. Você acha que isso é possível? Ou acha que não tem nada a ver? Coloca aqui nos comentários que a gente quer saber. Ainda falando da Audrey, como a gente falou no vídeo 10 diferenças bizarras entre o livro e o filme do Lorax, a personagem não existe no livro. Dá uma conferida no vídeo que ficou bem legal também. Ela foi criada para o filme, mas o legal é que o nome Audrey é uma homenagem à esposa do autor do livro, o Dr. Seuss, que tinha esse mesmo nome, Audrey Geisel. E não só Audrey é uma homenagem, mas também o próprio protagonista do filme, o Ted. Isso porque o nome Dr. Seuss é um pseudônimo, ou seja, um nome falso. O nome real do autor de O Lorax e do Grinch é Theodore Geisel. O apelido de Theodore nos Estados Unidos é Ted. Exatamente o nome do nosso destemido herói do filme. Outro detalhe que pouquíssimas pessoas pegaram no filme do Lorax foi um pequeno erro de continuidade. Temos um dos Barbalutes que se diferencia dos demais por ser, digamos assim, um pouco maior. E nessa cena vemos ele empolgadaço, dançando bem pertinho dos Barbalutes menores. Já nessa cena seguinte, parece que ele tá acabando de chegar. Um pequeno detalhe, é verdade, mas a gente notou. Quando o Ted tá sonhando que ele tá beijando o Audrey, na verdade ele beija uma caixa que deveria ser algum tipo de cereais. Mas sabe o que é interessante? O nome do cereal é traduzido para português algo como vazios. O que passa a ideia é que não existe nada de nutritivo naquele suposto cereal, que provavelmente deve ser sintético. E ele não só parece que não é nutritivo, como a sua descrição é muito esquisita. Na lateral vemos 3 informações. A primeira diz: possui 13 substâncias viciantes. A segunda, que ele tem 50 radaminas, que é um nome que não existe e deve ter sido criado para substituir vitaminas. E por último, disse que os cereais são enriquecidos em óleo de alcatrão. Se você não sabe, alcatrão é derivado do carvão. Ou seja, aquilo não é cereal, mas sim uma bomba. Coitado do Ted. Uma das cenas que ficou mais famosa do filme é a da garotinha dançando no final. Mas sabia que ela aparece outras vezes no filme? Tipo quando ela tá aqui do lado dessas pessoas que estão cantando e depois puxa um galho dessa árvore de plástico. Pelas cores da roupa e tamanho, dá pra ver que com certeza é a mesma personagem. Ou quando vemos o lago radioativo da cidade, podemos ver ela mais uma vez ao fundo. Também achamos mais um detalhe que quase ninguém percebeu. Nessa cena, vemos a mãe do Ted colocar essa caixa do que parece ser suco de laranja em cima da mesa. Mas logo na sequência, vemos que ela simplesmente desaparece do lugar. Simplesmente sumiu, como num passe de mágica. Quando o Ted tá em um jogo de palavras com sua mãe e sua avó, notamos uma coisa bem legal. Se você parar para ler as letras das bolinhas que a avó do Ted tem, percebemos que praticamente formam o nome Lorax, faltando apenas o A. Eu acho que ia ficar muito na cara se colocassem o nome completo também, não é? Outra coisa que chama atenção nessa mesma cena é o outro pequeno erro de continuidade, e envolvendo as mesmas bolinhas de letras do jogo. Vemos que todas as bolinhas estão na frente da vovó nessa mesma cena, mas logo na sequência, quando corta pro Ted, vemos que a segunda bolinha não tá lá. Só que logo depois, na outra cena, ela volta novamente a estar. Então a vovó pega a segunda bolinha com a letra O. A mãe do Ted dá uma pequena surtada. E quando voltamos pra vovó, ela tá com outra bolinha com a letra B. Outro detalhe incrível envolve aquela famosa cena em que o querido Lorax vai embora, em meio ao céu poluído, e simplesmente some. O interessante é que a cena foi feita exclusivamente para a animação dos anos 70 e foi reutilizada no filme de 2012. Mas ela não existe no livro. Lá existe apenas a estrada por onde o Lorax foi levantado, mas não existe a cena em que ele realmente flutua. Ainda falando sobre essa partida do Lorax, muita gente se pergunta por que ele precisou puxar o rabinho para poder flutuar. A verdade é que não existe uma explicação nem no livro nem no filme sobre isso, mas existe uma teoria que faz muito sentido. Devido ao fato do Lorax ser um tipo de espírito da mãe natureza, já que ele passa pelas árvores e também pelos animais, quando a última árvore de trúfula é derrubada, não existe mais nada. Nem animais, nem árvores ali, que ele possa defender. Ou seja, o meio ambiente foi totalmente destruído. A sua última ligação com o local são literalmente seus pés. Ao puxar sua pequena cauda, ele tira os pés do chão, encerrando seu vínculo com o local.
tanto que ele só volta quando a natureza começa a ser novamente preservada. Uma mensagem bem profunda. Empresas de animação adoram reaproveitar personagens, afinal, assim elas economizam tempo e dinheiro. E com a Illumination não foi diferente, porque eles fizeram isso. Reutilizaram um personagem do Lorax em Meu Malvado Favorito 2. Tem um policial que aparece na cena em que a população vai atrás do Uma Vez Hildo para comprar os Needs. Ele tá no meio da galera. E nesse trecho em Meu Malvado Favorito, vemos exatamente o mesmo personagem saindo de um estabelecimento e cumprimentando Gru e Lucy. E por último, temos mais um pequeno erro de continuidade do filme. Quando o Ted vai atrás de Uma Vez Hildo, ele tá com seus óculos de proteção normais à frente do seu pescoço. Então ele é literalmente enxotado. Vemos que dele ficou virado para a parte de trás em seu pescoço. Mas logo na sequência eles voltam à posição normal. Esses foram os 25 detalhes incríveis que você com certeza ainda não tinha notado em O Lorax, Em Busca da Trúfula Perdida. Conta pra gente qual desses detalhes mais você gostou de ver. Qual você já tinha percebido ou sabia? Coloca aqui nos comentários pra gente saber. Deixe um like e se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Até a próxima, valeu!